E povo de Deus, povo bom, povo batalhador, chegando aqui nesse sábado abençoado, desejando a você e a sua família um ótimo final de semana, que você possa recuperar as suas forças, que você possa ter o seu descanso merecido. Para aqueles que vão trabalhar sábado e domingo, um bom trabalho, aqueles que estão de plantão, um bom serviço, mas também dizendo a você, nós cristãos católicos devemos ter a obrigação e o prazer e a fé de ir à Santa Missa do domingo, porque o domingo é o dia especial, é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para nós. É preciso que nós também frequentemos a missa para assim agradecer por tudo, para participar do banquete do Senhor Jesus Cristo, o dia de receber a Santa Eucaristia. E também agradecer pela semana e pedir a Deus uma semana abençoada, que a gente cada vez mais se converta e nos tornamos uma pessoa bem melhor. E o evangelho de hoje, nesse sábado abençoado, hoje dia 2 de agosto do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo 2025, é o evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que no evangelho de hoje narra a morte trágica de João Batista. João Batista que defendia a verdade, que defendia o sacramento do matrimônio. João Batista era aquele que pregava no deserto. João Batista era aquele que defendia a lei de Deus. Nós sabemos que Herodes estava cometendo adultério, porque Herodíades já era a mulher do seu irmão Filipe. E João Batista denunciava isso. Por que João Batista denunciava? Porque ele, por ser rei, ele estava transmitindo ao povo um grande mal. Estava transmitindo ao povo um mau ensinamento. Estava transmitindo ao povo um adultério. E João Batista dizia: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. E no momento de banquete, de bebedeira, o rei se empolgou, porque a filha de Herodíades dançou bem e ele gostou, prometeu qualquer coisa que ela quisesse, e ela, tramando com a mãe, pediu a cabeça de João Batista. E quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nos banquetes, nas bebedeiras, também é tramado a morte de muita gente. Não só a morte física, mas a perseguição,
principalmente daqueles que estão seguindo a Jesus. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nos banquetes que eram para ser somente uma comemoração de alegria, de festa, de confraternização, são tramadas coisas contra o povo, roubos, desvios e principalmente para abafar aqueles que transmitem o Evangelho. Até hoje, meus irmãos e minhas irmãs, temos lugares, países, onde os cristãos têm que andar escondidos, têm que se reunir às escondidas, porque são perseguidos, são pedidos a sua cabeça. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós, cada vez mais, lutemos para que nós tenhamos a liberdade e tenhamos a certeza que também não vão pedir a nossa cabeça porque estamos pregando o Evangelho. Aqui houve uma trama, os poderosos tramaram e mataram um inocente. E quantos inocentes, meus irmãos e minhas irmãs, hoje são mortos? Não só arrancando a cabeça, mas também pela fome, pela miséria, pelo desemprego, pelo abandono, pela falta de segurança. Quantos jovens são assassinados em assaltos, quantas mulheres são estupradas, as mulheres são agredidas por falta de investimento na segurança. A cada dia, meus irmãos e minhas irmãs, se repete uma trama para arrancar a cabeça de alguém. Isso aqui não é coisa de Deus, não é coisa cristã, é coisa do encardido. Precisamos ficar atentos para também as pessoas não tramarem para tirar a nossa fé. Para também as pessoas não se reunirem para acabar com a nossa alegria de sermos cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, ficamos tristes quando ouvimos falar que alguém foi morto, que alguém foi violentado, mas precisamos também fazer a nossa parte. Devemos sempre colocar no poder aqueles que estão voltados para as coisas cristãs e para a proteção do povo. Porque Jesus já nos deu a inteligência, Jesus já nos deu os dons, para que assim também nós hajamos com sabedoria, para que também a gente tenha atitude cristãs. Não podemos também, meus irmãos e minhas irmãs, tramar para arrancar a cabeça de ninguém com as nossas palavras, com nossas atitudes. João Batista era um profeta que pregava no deserto. E a pergunta que fica hoje, meus irmãos e minhas irmãs, qual é o deserto que ainda temos que atravessar para assim, depois dessa experiência, chegarmos até Jesus? Para que também nós não nos encontremos tramando contra ninguém. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo.